Olá, amigos, bem-vindos ao canal Mundo 360 e eu estou aqui para comentar a possível viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia nos próximos dias. Como todos sabem, esse não é um canal de conversa, de discussão sobre a política interna brasileira, né? O nosso foco é a política internacional, a geopolítica contemporânea e as relações internacionais. Contudo, essa possível viagem do presidente Jair Bolsonaro é um corte transversal aqui nas nossas conversas sobre geopolítica internacional, na medida em que implica aí efeitos no plano externo. Razão pela qual eu vou aqui tentar trazer para vocês alguns elementos para reflexão, mas em nenhum momento vou tentar responder essa pergunta tão difícil, se o presidente Jair Bolsonaro deve ou não deve viajar. Esse é assunto da diplomacia brasileira e eu não gostaria de interferir. Mas, contudo, as pessoas têm me perguntado, me pedido para falar sobre esse tema e eu pretendo fazer aqui com a maior delicadeza e respeito possível tanto ao nosso presidente como também a quem cuida das relações internacionais do Brasil e as define hoje. Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer, quando a gente pensa se o presidente deveria viajar ou não, é o tema principal, que é a segurança física do presidente da República. Nesse momento, há um adensamento evidente das tensões naquela região do mundo. Sabemos que a Rússia está prestes a invadir a Ucrânia a qualquer momento, pelo menos são as ameaças de Putin, e sabemos que o Ocidente, aí, capitaneado pelos Estados Unidos, pela União Europeia e especialmente pela OTAN, prometem reagir e reagir à mesma altura. Então, como isso pode acontecer a qualquer momento, porque todo dia Putin acorda de manhã e reitera suas ameaças, e no fim do dia ele diz que não é bem assim, que ele está negociando, mas enfim, há uma possibilidade real de que isso aconteça. Então, aquela região do mundo hoje, ela não é segura, tanto para quem para lá viaja por terra, como quem especialmente vai usar o espaço aéreo. Então, mesmo que não aconteça uma guerra nos próximos dias, no período dentro do qual o presidente Jair Bolsonaro pretende fazer a sua viagem, mas acidentes acontecem tanto em terra como no ar. Não é? E especialmente no ar, com jatos voando daqui e para lá, com bandeiras diferentes, bandeiras do inimigo. Então, o espaço aéreo não é seguro nesse momento. Então, no que diz respeito a essa primeira linha de análise, que é a segurança do presidente, eu diria que não é um bom momento. Como eu diria também para um amigo, se me dissesse, olha, eu estou viajando para a Ucrânia ou para a Rússia, estou indo para aquele lado do mundo, o que você acha? Eu diria, espera um pouco, meu amigo, o espaço aéreo ficar mais seguro, ou seja, as tensões terem se dissipado aqui embaixo. Então, o mesmo serve para o presidente. Seria melhor aguardar um momento de segurança no que diz respeito à preservação, né, da sua integridade física. Bom, outra linha de análise que eu quero fazer, e essa, infelizmente, meus amigos, não é muito simpática, é aquela que diz respeito, olha, no que se refere, né, no que se refere à ida do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e a possibilidade dos países da comunidade internacional verem nessa viagem, nesse passo do presidente, um possível alinhamento do Brasil, do presidente Bolsonaro com a Rússia, amigos, isso pouco importa hoje para o mundo. O Brasil está numa posição tão desacreditada, ele está tão, eu não gosto dessa palavra pária, mas já foi dita por alguém, ele está numa posição tão sem importância, que pouco importa para o mundo, especialmente para Estados Unidos ou União Europeia, se o nosso presidente vai à Rússia, ou se vai à China, ou se vai à Tanzânia, ou se vai para o Uruguai, ou se vai para a Venezuela. Hoje é um momento no qual, infelizmente, o Brasil pouco importa para o mundo. Neste momento, né? Porque já foi diferente no passado e provavelmente vai ser diferente no futuro. Então, assim, dizer que vai comprometer a postura do Brasil no plano internacional, que vai deixar o Brasil numa situação de saia justa, amigos, vamos falar a verdade, pouco importa para Joe Biden, para Macron e outros líderes da União Europeia, para onde vai o presidente Bolsonaro. Então, falando a verdade, isso não vai comprometer e nem descomprometer, porque não vai ter a mínima importância para o mundo se ele viaja ou se deixa de viajar. O que pode, talvez, em conversas muito privadas, esses líderes lamentarem mais, digamos, esse gesto impensado do presidente Bolsonaro, que representa um país tão importante como o Brasil. A terceira análise que eu gostaria de fazer é no sentido de que
Na perspectiva comercial, e é essa perspectiva que o governo tem defendido, né, que o presidente Jair Bolsonaro não vai para fazer demonstrações de que está ao lado deste ou daquele, ele vai simplesmente para melhorar as relações comerciais entre Brasil e Rússia. Então, eu gostaria de lembrar a todos que também, então, este não é um bom momento, porque se o Brasil vai em, digamos, missão comercial, primeiro, não cabe especificamente ao chefe de Estado fazer essas viagens comerciais, a não ser que tenham agendas muito maiores, como acordos de livre comércio, acordos de união aduaneira, mas simplesmente vender mais carne para a Rússia e permitir que os russos exportem mais para o Brasil fertilizantes, essa é uma tarefa comercial que cabe ao ministro, né? Como já foi a nossa ministra da Agricultura, o ministro do Desenvolvimento, o ministro das Energias, não precisa ser o nosso mais importante representante. Isso pode cair para o segundo e terceiro escalões, e até muito melhor, porque depois quem dá a última palavra é o presidente. Ele pode até verificar o que foi feito nessa viagem, que pode ser agradável ao país no que diz respeito aos interesses comerciais ou não. Então, nessa perspectiva, primeiro, não caberia ao presidente. Segundo, seria importantíssimo lembrar que os Estados Unidos e a União Europeia estão prometendo à Rússia sanções econômicas muito severas, muito mais do que essas que nós temos visto até o momento. Então, se o nosso presidente, nessa viagem, selar acordos comerciais que, de uma certa forma, facilitem ou melhorem a vida das empresas brasileiras no que diz respeito às suas exportações para a Rússia, ora, nas possíveis sanções americanas e europeias que virão contra a Rússia, essas empresas brasileiras serão atingidas, porque serão atingidas todas as empresas que comercializarem com aquele país objeto das sanções. Então, se de um lado a gente é como se a gente estivesse aí construindo uma torre, né, que durante o dia, que será depois destruída à noite. Então, não será bom para as empresas brasileiras verem um comércio, uma estrada aberta agora e depois sofrerem as retaliações indiretamente por estarem negociando com a Rússia. Então, meus amigos, aqui ficaram algumas considerações importantes sobre a perspectiva do cuidado da saúde física, da preservação da vida do nosso presidente. Segundo, no que diz respeito, infelizmente, ao fato de que pouco importa para a comunidade internacional se o Brasil, nesse momento, se alinha a esse ou aquele. E, em terceiro lugar, é muito cuidado, devemos ter muita precaução no que diz respeito a aumentar o comércio das nossas empresas com a Rússia, tendo em vista as sanções que poderão vir a qualquer momento. Portanto, elas não deverão ser bloqueadas definitivamente, essas relações devem, a cada dia, comercialmente aumentarem, mas, nesse momento, é bom tomar bastante cuidado, para não construir uma torre de manhã e ela, infelizmente, ser desconstruída à noite. Portanto, espero ter deixado aqui algumas migalhas para que vocês possam refletir sobre o tema e continuem no canal, porque ainda vem muita coisa.